gravar. Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 27/3, mais uma aula aqui de pós-graduação, né, do nosso IFRS. Quero agradecer a presença e a participação de todo mundo. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto, ele é um assunto não muito extenso. Ele já está publicado, já tinha publicado lá na semana passada, não sei se vocês viram. Não é um assunto tão extenso, tá? E aí a gente fala aqui, deixa eu ver se eu consigo... eu fechei aqui o arquivo, mas deixa eu abrir ele aqui para vocês, deixar ele já no ponto, tá? Para a gente poder projetar, que é o CPC 25, que fala aí de provisões, ativos contingentes, passivos contingentes, tá? Ele fala sobre esse tópico aí. Pergunto, pessoal, vocês conhecem essa norma? Já a maioria de vocês já devem aplicar no dia a dia, né? Mas vocês conhecem bem essa norma aí? Como é que vocês estão com relação a essa norma? Ou quem não conhece? Pode escrever aí, pessoal. Se vocês quiserem, pode escrever aí no cantinho, no chat aí, para eu saber, né? A Márcia só da graduação, tá bom. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma norma simples, não é uma norma difícil. Ela é uma norma que a gente aplica no nosso dia a dia. Vocês basicamente já utilizam essa norma, né? Só que assim, tem alguns detalhes interessantes que é importante a gente conhecer, que algumas pessoas acabam, digamos, não conhecendo, não sabendo, e aí fazem algumas confusões, o que é normal acontecer, tá? Então, é uma norma que assim, ela é interessante na sua aplicação, tá? E como eu disse, muita gente acaba fazendo um pouco de confusão, mas não é nada de outro mundo, assim. Quando você pega, eu acho que, por exemplo, fluxo de caixa, eu acho mais difícil do que a aplicação dessa norma aqui. Mas ela tem algumas, digamos, implicações, né? Ela tem uma importância bastante grande na hora de você montar o seu balanço. Então, aquilo que você gera, principalmente na parte do passivo, né? Que você gera, digamos assim, de expectativa naquele usuário das demonstrações. Então, isso faz um pouco de diferença na hora que você está fazendo a aplicação daquilo, digamos assim, da separação ou do entendimento de um passivo que você tem. Se esse passivo, se ele é, por exemplo, uma provisão ou não. Alguém de vocês aí entende ainda que férias, por exemplo, e 13º é provisão de férias e provisão de 13º? Alguém ainda tem esse entendimento? Eu falo isso pelo seguinte. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Eu falo isso pelo seguinte, pessoal, porque a gente tem que separar, basicamente... a Márcia tinha até eu explicar no cursinho do CRC. Que bom, viu, Marcia? Muita gente tem isso daí, essa dúvida. Quando eu falo isso, por exemplo, num outro treinamento, mesmo que não seja no CRC, né? Muita gente tem essa dúvida, muita gente acha que, por exemplo, que férias e 13º ainda a gente deve considerar como provisão. Isso aqui é provisão de férias. Então, esse reconhecimento que a gente faz no passivo, isso chama provisão. Não é bem assim, tá? Tem gente que você até poderia utilizar essa nomenclatura provisão. Eu, particularmente, não uso, não gosto de usar, justamente porque tem uma diferença entre aquilo que a gente chama, digamos, de contas a pagar, que é como a norma trata, e aquilo que a gente chama de provisão. Então, na hora que você estiver analisando um balanço, saber diferenciar a provisão de um contas a pagar, por exemplo, é fundamental. Tá? Então, se você pega lá no seu balanço e coloca lá provisão com férias, então dá a impressão que aquilo tem a provisão ela tem uma característica específica, então dá uma impressão no balanço que aquilo é meramente uma estimativa. E férias e 13º, a gente sabe que não é estimativa, é valor efetivo, é custo incorrido. Então não tem muito que se falar como eu diria, em provisão. Tá? Então isso é que faz a diferença na hora do reconhecimento. Quer dizer, o reconhecimento é simples, mas na hora da análise que a gente tem, na análise de balanço que a gente tem ao enxergar esse tipo de conta.
tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É lógico que tem gente que faz isso nos balanços. Por exemplo, eu assisti uma palestra há um tempinho atrás, pessoal, no Sindiconte, e aí tinha lá um palestrante, um cara bem conhecido aqui em São Paulo, né? Vocês devem conhecer aí o Sevilha. E ele foi muito bem, foi muito boa a palestra dele e tal, né? Ele estava falando basicamente sobre balanços, fechamento e tal. Ele teve uma hora que ele falou de provisão, tá? Bom, e aí quando ele estava falando de provisão, e teve até alguns participantes que concordaram com ele e tal, eu não concordei muito nessa parte da provisão, que, por exemplo, no caso de férias, ele falou assim, então aquilo que eu tenho que pagar mês a mês, eu lanço lá como férias. Aquilo que eu tenho que é estimado, tal, não sei o que eu vou pagar no futuro, eu lanço como provisão, eu separo, tal. Bom, eu falei assim, eu fiquei na minha, né? Eu falei assim, olha, você tem que lançar tudo numa conta só. Se você lança em contas separadas, isso pode gerar uma certa confusão. Mas daí falaram assim, não, mas é uma questão de controle, de separar aquilo que é férias e daquilo que a gente tem que, como se diz, pagar. Eu falei assim, puxa, mas férias é férias, 13º também você vai ter que pagar e não tem muita diferença, né? Se você vai pagar ou não. Mas essa é a posição dele e teve até outros participantes lá que concordaram com ele e tal. Enfim, só estou falando isso porque para vocês verem que tem gente aí renomada, inclusive, que tem um pensamento um pouquinho, às vezes um pouquinho diferente. Às vezes não é uma questão de questionar a norma, né? É uma questão de controle ou de facilidade daquilo que você tem no balanço. Eu não sou muito partidário dessas coisas, tá, pessoal? Porque assim, se eu sei o que é provisão, então eu preciso considerar aquele valor como provisão e dar o tratamento de provisão. Se não é provisão, não tem o tratamento de provisão. Tá? Essa coisa de ficar separando no balanço, controlar nas contas do balanço, não sei se eu particularmente não gosto muito disso, porque quando você fica fazendo isso, você abre um monte de contas, você dificulta o entendimento lá do seu balanço, e na minha opinião, isso aí não é muito legal. Mas, como eu estou dizendo, Professor, isso aí eu já vi em diversos, mas diversos mesmo, balanço até em sistema que tem que parametrizar férias a pagar lá, ou provisão ou estimativa. Eu faço o mesmo questionamento, mas não é a mesma coisa? Porque eu crio uma conta, você cria mais erros, você cria mais dúvidas, tem que tirar daqui para botar aqui, mas não é o mesmo grupo, não é a mesma teoria, no caso, né? então, lá no seu escritório eles fazem isso, Daiane? Não, eu não, nas empresas que eu cuido, eu não faço, não. Mas já peguei várias assim, várias. Então, e tem gente lá, e quando eu participei lá dessa reunião do Sindiconte, né, é que eles sempre eles me convidam para participar da mesa lá, né, fazer parte da mesa diretora lá, enfim. E aí eu posso falar, posso perguntar diretamente, né. É bem legal, pessoal, tem toda quinta, né, dá para assistir pelo YouTube, é grátis, então tem assuntos que são bem interessantes. Depois compartilha o canal com a gente, professor. Tá, passo sim. E aí, assim, eles são o seguinte, toda quinta, pessoal, e aí eu vou fazer a propaganda do Sindiconto, que eu acho bem interessante, que ajuda bastante. Eles têm toda terça, quarta e quinta, eles têm lá. Terça-feira são discussões, tudo bem, Edu? Bom dia. Toda terça-feira eles fazem discussões sobre a parte de tributos, impostos, né? Então, tudo que é relacionado a imposto, tributo, você tem os especialistas que se reúnem na terça. Na quarta-feira é geral, o pessoal leva todo tipo de dúvida. E na quinta é IFRS, é o grupo de estudos de IFRS. Então, eles me mandam sempre o link. Eu participo de 3 grupos lá e eu recebo o link nos 3 grupos. Claro, tem alguns que eu recebo que é para participar aqui no Zoom junto com eles, e outros é para assistir no YouTube, né? Então, quando eles me mandarem nessa quinta-feira agora, eu vou mandar na de quinta para vocês, porque é de norma, é de contabilidade. Eu passo para vocês, aí se vocês quiserem, vocês podem assistir lá no YouTube. Tá? É bem legal, vale bastante a pena. Mas aí acontece, Daiane, isso que você está falando. A gente vê, por exemplo, as pessoas que querem ficar assim, para ter mais controle, separa uma conta, separa outra. Eu não gosto muito, não. Porque uma vez que você tem férias, é assim, ó. Essa semana eu dei o treinamento na Contimatic. Nós temos aí o
nosso amigo Fabiano, que é da Contimatic, né? Eu dei o treinamento lá na Contimatic, o curso de analista contábil. Esse curso, eu falo um pouco como que é um analista, a função, a diferença aí do, como é que se diz, do assistente, do auxiliar, tal, né? Discuto um pouco o salário dessas pessoas, até preciso atualizar minha base lá na minha tabela, né? Enfim. E depois eu entro na parte técnica. Na parte técnica, pessoal, eu falo das demonstrações como um todo e depois algumas operações, tá? Só que como nós estamos fazendo online, o tempo é reduzido, então eu não falo das operações, falo só das demonstrações. E aí a gente fala balanço, DRE e tal. Só que antes de tudo, eu falo do plano de contas, né? Eu explico o que é o plano de contas, como que é o plano de contas, e aí eu falo essa questão, lá tem um questionamento que é assim, quantas contas é necessário para você ter um plano de contas adequado, tal? A gente tem que lembrar que o que você coloca no seu plano de contas é aquilo que vai para o seu balanço, né? Então, uma vez que você tem muitas contas ou contas excessivas, provisão disso, aí você tira dessa conta, passa para essa conta, tal, não sei o quê, isso só gera confusão. Isso só gera dificuldade na hora de você conciliar, na hora de você fechar o balanço. E outra, hein? Isso pode perder aí a confiabilidade, porque você tem tantas contas, depois você se perde nessas contas, né? E aí você não sabe como proceder. Então tem muito disso daí, viu, Daiane? Tem bastante balanços aí, escritórios que os caras querem ser muito preciosos assim em termos de conta, porque não quer fazer controle no Excel, não quer fazer controle à parte, só quer fazer controle diretamente nas contas do balanço. E nem sempre dá para fazer isso, pessoal. A gente tem que ter controle, mas esse controle não necessariamente em cada uma das contas, tá? Eu acho que o controle, dependendo do caso, tem que ser extra contábil. Mas enfim, né? Mas vamos lá. Então, gente, a gente vai falar aqui, vamos lá, deixa eu me... Então, CPC 25, tá? Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Como eu disse, essa norma ela é relativamente curta, né? E a gente tem assim, Bom, veja que ele separa, pessoal, o próprio título da norma, ele já separa provisão de passivos, né? Contingentes e ativos contingentes. Essa norma, como eu disse, eu acho ela bem interessante, porque ela vem justamente mostrar para a gente a diferença entre aquilo que nós chamamos de passivo, contas a pagar, e provisão, tá? Como eu disse, no balanço, o ideal é que as provisões sejam separadas de outros grupos de passivos, tá? E nós vamos entender o porquê disso, né? Tá? Então vamos lá, peraí. Bom, então isso aqui, gente, olha só. Então, primeiro, qual que é o objetivo aqui desse CPC, tá? Estabelecer que sejam aplicados, então, critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões, passivos e ativos contingentes, e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir que os usuários entendam natureza, oportunidade e valor. Tá? Então, percebam que ele está falando, critérios de reconhecimento e base de mensuração apropriado. Por quê? Porque aí nós temos as provisões, que é uma coisa, passivos contingentes, que é outra coisa, ativos contingentes, que é outra coisa. Então, embora nós tenhamos aqui, gente, ativos contingentes e passivos contingentes, tá? Eles não são ativos e passivos contingentes. Esse conceito é claro para vocês? Vocês conhecem bem esse conceito ou não? Sabem bem diferenciar um do outro? Um passivo de um passivo contingente? Bom, vamos abrir esse conceito. Mas assim, uma coisa que eu já chamo a atenção é a diferença de reconhecimento que nós temos entre ativo contingente e passivo contingente. Normalmente, a gente tem o mesmo critério que você basicamente, né, tem para o ativo, normalmente a gente tem para o passivo. Por exemplo, a classificação de circulante e não circulante. Então, o mesmo que eu uso conceito de circulante no ativo, eu tenho que usar no passivo. Mas aqui a gente tem uma classificação um pouquinho diferente, tá? Ele é diferente, que a gente vai destacar mais para frente, tá? Bom, então aqui ele vai falar os critérios para a gente reconhecer, base para mensurar, apurar o valor desses itens todos aí e a questão da divulgação, tá?
Então, vamos lá, pessoal. Primeiro conceito que a gente fala... Primeiro, vamos falar o que é passivo, tá? Falar que é passivo. Ó, passivo aqui, vamos lá. Ele fala assim, ó. Então, passivo é uma obrigação presente, tá? Quero marcar isso aqui. Presente. Ó, então, passivo... Vamos falar de obrigação. Então, passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos, ó, de eventos já ocorridos, tá? Já ocorridos, e cuja liquidação se espera saída, se resulte em saída de recursos e capaz de gerar benefícios econômicos. Então, vamos lá. Então, passiva é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saídas de recursos da entidade, capaz ou capazes de gerar benefícios econômicos. Muito bem. Eu comecei pelo passivo porque esse conceito aqui é o conceito mais amplo. Então, provisão, por exemplo, depois a gente vai ver o accrual, ou contas a receber, ele é, digamos assim, uma derivação do conceito de passivo. Bom, primeira coisa, pessoal. Então, é uma obrigação presente, tá? Uma obrigação presente. Então, o que é uma obrigação presente? Se eu fizesse chamada aqui para vocês, né? Então, se eu fizesse a chamada aí de vocês, o que vocês iriam me responder? Se eu falasse assim, Daiane Mourão, ela ia falar presente, Alex, presente, né? Edu, presente, né? Aliás, deixa eu colocar aqui presença pro Edu, senão, ó, aí sim, Edu. Muito bem, fazendo a chamadinha aqui. Ó, tamo junto. Aí assim, pessoal, então, quando a gente fala de obrigação presente, é uma obrigação que existe, tá? Que existe. Eu não tenho ativo futuro e nem tenho passivo futuro, tá? Vocês acreditam que exista passivo futuro? Passivo futuro, existe ou não? 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 Certeza? Sei lá, hein? Olha só, mas o passivo, a gente não vai pagar lá na frente? Ele não é futuro? Mas ele é presente para liquidação futura. Ele é agora. Exato. Então, essa é a diferença, tá? O passivo, ele é uma obrigação presente. Então, ele existe no momento do fechamento do seu balanço. Muita gente questiona. Gente, eu faço essa pergunta. Lógico que vocês aí são pessoas já extremamente aí conhecedoras aí dos procedimentos contábeis. Mas quando a gente, às vezes, faz essa pergunta, inclusive na pós, tá, pessoal? Eu já fiz essa pergunta, as pessoas falam assim, não, passivo Eu falo assim, não, mas não existe passivo futuro. Não, existe sim, professor. Eu falei, como assim? Não, mas eu faço um financiamento, ele não é futuro? Eu não vou ter que pagar lá na frente? Então percebam o seguinte, o pagamento, o desembolso será lá na frente, mas a dívida você tem agora. A dívida, ela já existe. Fala, Edu. Regime de competência isso aí, né, professor? Basicamente, regime de competência. Então, é assim, se você contraiu a obrigação agora, neste período, você precisa registrar essa obrigação nesse período. E aí, né, não dá para a gente falar assim, não, uma obrigação é no futuro. Não. E aí a gente entra aqui, ó, se você for pegar e falar, ó, passivo é uma obrigação presente, ó, derivada de eventos já ocorridos. Então, gente, o pessoal discute muito, né? Existe futuro ou não existe futuro? Ou só existe presente e passado? Ou talvez só passado? Né? Não sei, já entraram nessas discussões filosóficas aí, não? Né? Isso aí dá um bom vídeo lá no TikTok, né, pessoal? Tem tantos vídeos no TikTok aí, o pessoal fala cada coisa que eu vou falar, viu? Bom, mas a gente poderia pensar o seguinte, se você for pensar em essência, pessoal, não tem futuro. Eu não tenho amanhã. Eu tenho amanhã? Eu sei se eu vou estar vivo amanhã? Eu não tenho como saber. Né? Por isso que a gente fala que o futuro a Deus pertence. É ele. O que eu sei, e principalmente em termos de contabilidade, ó, é deste momento para trás. É deste momento para trás. Então, na verdade, assim, o tempo vai passando, eu vivo o momento e ele fica registrado, né? Vamos falar assim, na história, na nossa memória, nos vídeos, esse tipo de coisa. Então, mas é daquele momento para trás. Então, sempre que eu tenho um passivo, eu preciso lembrar que é algo que aconteceu,
tá? Naquele momento, e quando eu fecho o meu balanço, ele aconteceu antes da data do balanço. Porque se eu tenho um passivo que vai ocorrer, veja, ó, se ele vai ocorrer no dia seguinte, em 1º de janeiro, por exemplo, o meu balanço é 31 de dezembro, significa que eu ainda não tenho a dívida, eu ainda não tenho obrigação. Então, eu não devo registrá-la, certo? Eu ainda não a tenho. Tá claro isso aí, pessoal? Então, não existe passivo futuro, tá? Ele é sempre proveniente de eventos passados, eventos que já ocorreram, tá? Não dá para a gente falar assim, então o passivo é algo futuro. Não, não é. Outra coisa, ó, ele fala assim, ó, que se espera que resulte, né? Ó, se espera, ele usa o termo espera, numa saída de recursos, tá? Para gerar benefícios econômicos. Deixa eu começar por este aqui, ó, benefícios econômicos. Pessoal, vocês acham que passivo gera benefício econômico ou não? Vocês acham que o passivo ele está lá para gerar benefício econômico ou ele está lá simplesmente para consumir caixa? Acho que gera. Gera daí. De que maneira um passivo gera caixa, gera benefício Compra econômico? mercadoria para fazer sua venda, para ter sua receita. Você faz um empréstimo para girar dinheiro. Exato. Caixa, Então, eu preciso de capital de giro, então posso fazer empréstimo. Então, veja que eu tenho um passivo que está gerando capital de giro, né? Para manter a minha operação. Eu preciso comprar, então eu tenho um fornecedor que faz com que eu adquira matéria-prima, mercadoria para revenda. Eu preciso pagar o salário dos funcionários, então eu crio a obrigação com eles. Então, sempre que a gente tem um passivo, por isso que a gente fala que o passivo ele é uma origem de recursos, né? E o ativo é uma aplicação. Por quê? Porque eu gero esse recurso para aplicar no ativo. E o ativo a gente sabe que é um bem controlado pela entidade com a finalidade de geração de benefícios econômicos. É um recurso controlado pela entidade para gerar benefícios econômicos. Então, automaticamente, se eu tenho um passivo que financia um ativo, logo, este valor é para gerar benefícios econômicos, tá? Então, essa é a finalidade. Então, a gente sempre tem um passivo com a finalidade de geração de benefícios econômicos futuros. Professor, pode falar? Isso aí até eu lembro uma coisa que quando você vai fazer o planejamento estratégico da empresa, né? Você tem alguns investimentos lá que vai ser um passivo. Então, você vai ter gasto com marketing quando você vai gerar um novo produto, aquilo ali vai te gerar um benefício futuro. Então, a primeiro momento, um gasto com uma agência de propaganda, um gasto com produtos, com brindes, essas coisas, é um passivo, mas que espera se trazer um benefício tanto econômico quanto financeiro. Sim, sim. Lá no próprio planejamento financeiro, você já está vendo isso, quanto vai ser os gastos, seu orçamento e tal. Exatamente. Mas você acredita, Alex, tem gente que acha que não, acha que passivo só consome recursos. Eu dei, foi engraçado, né? Eu dava aula lá na Trevisan e aí tinha um gerente lá, cara, um gerente de auditoria da KPMG, né? Tudo bem, ele é da área de TI, mas não deixa de ser um gerente, né? Ele estava fazendo aula comigo, graduação em contábeis, ele já tinha outra faculdade e tal, era formado em TI, tinha até uma outra, acho que é direito também, se não me engano, e estava fazendo contábeis, eu dei aula para ele. E aí eu expliquei essa norma. Aí quando eu expliquei essa norma para eles, aí ele virou e falou assim, puxa, professor, eu errei a questão número 1, teve um exame de suficiência aí, a primeira questão era os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Eu falei assim, puxa vida, professor, eu errei, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque eu achava que passivo não trazia benefício. Eu falei assim, não, como assim? Lógico que traz benefício. É como vocês estão falando, assim, eu estou financiando o meu ativo. Então, como o Alex falou, ó, ele surge, você pode até, digamos assim, já enxergar esse passivo quando você está fazendo o seu planejamento financeiro. Lógico que ainda não é um passivo. Nós vamos ver aqui quando surge esse passivo. Ele ainda não é um passivo, mas você já consegue enxergar essa possibilidade que você está fazendo uma projeção, você está fazendo um orçamento, né? Professor, diga. Eu acredito que 100% do passivo gera benefício, porque você não gasta dinheiro na empresa que não seja voltado para o seu retorno. Então, e se você financiar um veículo aí para sua namorada, para sua esposa, para o seu filho, tal, na empresa e o veículo não vai usar? Princípio da entidade aí, né? Então. Aí tá fora, né,
Então, mas assim, mas o financiamento saiu no seu nome, né? Então perceba que, por exemplo, numa operação desse tipo, embora até saia no seu nome, você não deveria registrar. Mas aí você vai falar, mas o dinheiro caiu na conta da empresa. Tudo bem, mas não deveria transitar. Primeiro, você tem um problema da entidade. Segundo, que as pessoas sempre me perguntam, e nesse treinamento essa semana, nossa, essa pergunta, eu tive que falar duas noites sobre esse assunto. Porque as pessoas falaram assim, peraí, professor, mas como que a gente tem um veículo que foi comprado em nome da empresa e eu não registro na empresa? Como é que eu faço? Eu falei assim, olha, é o seguinte, você não pode registrar, né? Você não pode registrar na empresa. Por quê? Não é da empresa. Aí eu falava assim, que o ideal é você ter um contrato de mútuo, tá? Registrar um contrato de mútuo. Porque veja, se você tem um passivo que foi criado e esse passivo está gerando algum item lá que a princípio não está gerando benefício para a empresa, o benefício é, no mínimo, receber de volta aquilo que foi emprestado para esse sócio com juros. É o mínimo. Então, por isso que a gente teria que, o ideal seria criar um contrato de mútuo, né? Para o cara poder devolver esse dinheiro. Ou que tire por meio do lucro, sei lá, tá? Então, pode acontecer essa situação do cara falar assim, comprei aí um veículo, tá? Ele vai gerar benefício econômico. Deveria, é como o Eduardo falou. Nenhum passivo está lá na empresa à toa, ele está lá porque ele vai gerar benefício, tá? Ou pelo menos espera-se que ele vai gerar benefício. Agora, essa palavra espera aqui, gente, ó, essa palavra espera aqui, né? Circular ela melhor aqui. Então, essa palavra espera, ela tem aí uma característica que aqui a gente pode usar o termo provável, né? Então, esse termo provável. Quando ele diz assim, então, cuja liquidação se espera, o aconselhável é a gente entender assim, cuja liquidação seja provável que resulte em uma saída de recursos, tá? Então, nós vamos ver nos últimos slides aqui essa diferença entre remoto, possível e provável, tá? Então, a norma traz esse quadro e eu tenho um quadro que eu montei que era um pouco mais adiante ainda, né? Que ele dá essa separação aí. Tá? Então, o que é isso? Ou seja, quando é provável, pessoal, é que é praticamente certeza. Praticamente não é certeza que você vai ter que pagar. É certeza que vai sair recursos da sua empresa. Por isso que a gente usa a expressão provável. Tá? Quando a gente fala assim, quando é remoto ou possível, a gente tem uma classificação diferente. Então, o passivo, tá? Ó, o passivo. Então, assim, ó, um passivo, uma obrigação, ele existe. Né? Então, uma obrigação, quando ela é presente, quando é derivada de eventos já ocorridos e cuja liquidação se espera uma saída de recursos. Tá? E esse espera, nós estamos falando que seja provável. Então, gente, tem que ser provável a saída de recursos. Tá? Se não for provável, vocês vão ver que provavelmente isso não é um passivo. Tá? Então, em outras palavras, você deve. Tá? Você deve. Vai ter que pagar. Aquela obrigação existe. Vai sair recurso da sua empresa. Você não tem como fugir disso. Vai sair recursos da empresa, você tem ali um passivo. Tá claro isso aí, gente? Esse é o conceito, digamos assim, mais amplo do passivo. Tá? Dúvidas? Certezas também não? Então tá bom. Ó, aí agora vamos voltar para a provisão. Tá? Então, quando a gente fala provisão, ó, gente, a diferença entre uma provisão e um futuro contas a pagar, que a gente vai ver, ele fala assim, ó, então provisão é um passivo, ó, de prazo e valor incerto, tá? Prazo ou de valor incerto. Então, por que eu disse a vocês que, por exemplo, férias e 13º a gente não deve considerar como provisão? Porque você sabe, na contabilização, no reconhecimento das férias e 13º, você sabe exatamente o valor que vai pagar e sabe exatamente o momento do pagamento, tá? Então, não é uma estimativa. Você sabe o valor, você sabe o momento do pagamento, certo ou não? Ou a gente não sabe? A gente sabe ou não? Tanto sabe que faz o lançamento todo mês. Lá. Ou seja, vejam só, nós estamos chegando aí, hoje é dia 27/3, né,
Dia 27, então nós temos aí, qual que é o último dia do mês? Ó, semana que vem, quarta-feira, né? Quarta-feira é dia 31. Então, quando você chegar dia 31, o que ocorre? Quantos meses esse funcionário tem direito a férias e 13º? Ele tem direito janeiro, fevereiro e março, certo? Ele tem direito a esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Muito bem. Vejam que eu registro, e aí por competência, eu preciso registrar mês a mês. Então, o direito que ele tem referente ao mês de janeiro, eu reconheci e creditei passivo. Então, aquilo foi para despesa ou custo e foi para passivo. Fevereiro, então tem mais um mês, reconheci despesa lá com fevereiro, mandei para passivo. E agora, março, vou fazer a mesma coisa. Então, muita gente fala assim, não, mas eu não sei quando eu vou pagar as férias para o meu funcionário. Ele pode sair a qualquer momento. Tudo bem, mas se for naquela data, em 31 de março, vamos supor que o funcionário foi registrado em 1º de janeiro, se ele saísse em 31 de março, ele teria direito a 3/12. Tá? Então, a cada final de mês, a gente tem que pensar assim, ó, isso é custo incorrido. Nesta data, esse funcionário tem este direito. Tá, gente? Tanto é que a Receita Federal, para fins de tributação, né? Quem perguntava muito essa parte aí de tributação era a Solange, né? Mas assim, a gente não tem essa... Por exemplo, assim, quando a gente vai reconhecer essa despesa com férias e com 13º, a Receita Federal reconhece como dedutível. Tá? Ela reconhece como dedutível. É praticamente a única coisa, porque nenhuma provisão é dedutível para fins de imposto de renda, pessoal. Nenhuma provisão. Por quê? Porque trata-se simplesmente de estimativa. Trata-se simplesmente de uma estimativa e que está sujeito a erros, enquanto que você tem os direitos adquiridos, é custo incorrido. E a Receita determina que os custos que foram incorridos nós podemos usar como despesa na base de cálculo do imposto. E a provisão não é incorrida. Veja, ela não é incorrida do ponto de vista fiscal, mas ela é incorrida do ponto de vista societário, tá? Vejam que essa norma, ela trata, pessoal, da ponta lá do passivo, ela não trata da ponta do resultado. É lógico que a contrapartida da provisão vai ser despesa, né? Vai ser custo ou despesa, dependendo do tipo que a gente está fazendo aí de provisão. Mas uma vez que você... aqui a norma, ela trata do reconhecimento do passivo e não tratamento específico que é dado no resultado ou para fins tributários, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, que você tem uma provisão, ela tem prazo incerto ou valor incerto, tá? São prazos ou valores incertos, diferentemente do exemplo que a gente estava falando agora há pouco de férias e 13º, que ali você sabe a data, que é o último dia do mês, e o valor, tá? Agora, pessoal, quem pode dar um exemplo de provisão? Provisão. Eu só conheço aquela do funcionário lá que, quando ele é o processo trabalhista. De processo trabalhista? Tá. Bom, o processo trabalhista, vamos falar processos de forma geral, tá, Edu? Porque você não tem... vamos falar, você pode ter um processo civil, enfim, até um processo tributário, trabalhista. Então, ele tem etapas. Esses processos, ele tem etapas. Então, o fato de você ter um processo trabalhista não quer dizer que ali você tem uma provisão ainda, tá? Então, deixa o pessoal ver se tem algum outro exemplo, aí a gente explica essa diferença. Alguém mais, pessoal? Tem algum outro exemplo? Professor, o PLR, porque como ele depende de resultado da empresa, você tem uma estimativa de valor, não é certo quanto você vai pagar no final do ano ou em janeiro para os funcionários. Também. O PLR poderia ser, nesse caso poderia ser, tá? Então, a Daiane está falando provisão, perda de clientes. Não sei. Perda de clientes, pessoal. Provisão para perda de clientes. É provisão ou não? Professor, eu já li algo que não existe provisão no ativo. Mas está certo. Onde. Não existe provisão no ativo. Então, essa nomenclatura de provisão de perda do cliente é errada. Então, não perda. Mas olha só. O que é uma provisão? Ó, viu, Daiane? Ó, provisão é um passivo, tá? É um passivo.
Então, quando você tem essa de perda de clientes, a gente não chama... Na minha época, pessoal, né, quando eu digo na minha época, assim, quando eu comecei na contabilidade, a gente tinha a chamada PDD. A gente fala PDD até hoje, né? Eu não costumo usar muito, não. Eu sou meio chato com as palavras, porque eu acho que a palavra tem poder, né? Glória a Deus. Então, eu chamo de PECLD. Eu falo PECLD. Mas na minha época era PDD, chamava perda perda para devedores duvidosos. Não, desculpa. Provisão para devedores duvidosos. Isso aí, provisão para devedores duvidosos. E, gente, lá funcionava assim. A PDD na época era... Primeiro ela acho que era 3%, eu acho que era 3 primeiro, 3% do contas a receber. Então estava na legislação isso, era 3%. Você chegava lá na hora de fechar o balanço, você pegava lá simplesmente o que você tinha de contas a receber, aplicava 3% e pronto, você tinha a sua PDD ali. Depois passou para 5%, tá? Mas ainda continuava a chamar PDD. Depois eliminaram. Então hoje não tem mais, para a Receita Federal, não tem mais um percentual da chamada aí perda estimada, né? A gente tem um critério fiscal, vocês devem conhecer, né, pessoal? O critério fiscal para perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. O critério fiscal é assim: títulos até 5 mil vencidos, você baixa para perda. Títulos de 5 mil a 30 mil, depois de 6 meses, com algum tipo de cobrança, tem que ter iniciado algum tipo de cobrança, você baixa para perda. Se você tem um título acima de 30 mil reais, você só pode baixar para perda definitiva quando você tem o trânsito em julgado. Ou seja, você tem certeza que você não vai receber mais, ou você já usou todas as formas de cobrança na justiça, tal, não tem mais como cobrar, tá? Fora isso, os outros você dá baixa direto para perda. Claro que tem aí o tempo e o valor. E se você lançou para perda e depois recupera, então você tem uma receita. Você tem uma perda de um lado e uma receita do outro. Esse é o processo. Esses valores não foram atualizados? Não teve, acho que em 2014, uma coisa assim? Que agora é 15 mil, aí passou para 50, de 5 passou para 5? Eu não sei, Daiane. Faz tempo que eu não vejo isso. Até vou consultar, né? Para ver direitinho. Mas o último valor que eu tinha eram esses, mas deve ter sido alterado aí, tá? Mas eu vi, a última vez que eu vi era posterior. Bom dia, Glaucio, tudo bem? Foi posterior a 2014 que eu vi, né? Mas de qualquer maneira, você tem um critério para isso, né? E se você seguir aquele critério, aí você tem a questão como é que se diz? De ser dedutível ou não para fins de imposto de renda. Mas de qualquer forma, Daiane, até vou checar para depois até eu não falar besteira aqui, né? Porque faz tempo que eu não vejo isso. Até porque, pessoal, quando a gente faz essas provisões, a gente não usa muito o critério fiscal, né? As empresas usam aí, você tem que usar a sua perspectiva de perda. Então, isso foi mudado aí, se eu não me engano, com o CPC 48, que aí você tem que pensar nessa estimativa de perda na perspectiva futura, né? E não basicamente naquilo que já ocorreu no histórico. A gente tem, pessoal, muitas empresas que usam o histórico. Então, para calcular ali uma PCLD, a pessoa usa o histórico. Mas o CPC 48, se eu não estou enganado, acho que é essa norma, né, que é o de instrumentos financeiros, ele fala que isso tem que ser baseado na perspectiva futura. Então, é a sua perspectiva de perda e não a perda efetiva. Lógico que isso é indedutível. Bom, mas eu vou checar os valores, viu, Daiane? Mas, de qualquer maneira, bom, depois nós tínhamos PDD. Aí, deixou de ser PDD. De um tempo aí depois, passou a ser provisão para créditos, assim, ó, PCLD, passou a ser PCLD, deixou de ser PDD, passou PCLD. Seria provisão para créditos em liquidação duvidosa. Não era mais provisão para devedores duvidosos, porque não é o devedor que é duvidoso. O que é duvidoso é o crédito, não o devedor. Então eu falava assim, ó, provisão para créditos em liquidação duvidosa, tá? Então mudou a nomenclatura. Bom, e atualmente a gente chama PECLD, mas aí não é mais provisão, tá, Daiane? Porque como o Eduardo falou, a gente não tem provisão no ativo. Pelo conceito que a gente tem aqui, provisão é um passivo, sempre, sempre. Então a gente usa a estimativa, o nome perda estimada. Então por isso chama PECLD.
PCLD, que é perda estimada para créditos em liquidação duvidosa, tá? Vou escrever aqui. PCLD. Então, perdas estimadas para crédito em liquidação duvidosa. Por exemplo, a gente fala lá, provisão para perdas no estoque, provisão para perdas por exemplo, no investimentos. Não é provisão para perdas, são perdas estimadas, porque você não cria um passivo para ter uma perda. A perda, o nome já diz, é uma perda estimada, é só uma estimativa, até que a perda efetivamente se concretize. Enquanto isso, ela é uma perda estimada, tá? Então, a gente estava perguntando outros tipos de provisão. Então, a gente tem os próprios processos que, dependendo da etapa que ele vai estar, ele é uma provisão, ele pode ser uma provisão. Você tem, por exemplo, o ativo imobilizado, CPC 27, ele fala que o custo de aquisição de um bem deve incluir, tá? Deve incluir a estimativa de desmontagem e transporte desse ativo ao final da vida útil dele. Vocês já viram isso lá na composição do custo? Isso é uma provisão. Então, imaginem o seguinte, ó. Nós fazemos isso aqui na empresa, professor. Vocês fazem, Alex? No caso de vocês, deve ter, né? Tem. Porque para a empresa pequena isso é muito difícil, mas empresas pesadas, né, que tem assim itens pesados, digamos. Quando eu digo pesado é assim, valor alto, valor de coisas que são demoradas para montagem e tal, tem. Então veja se eu tiver, me corrija a minha contabilização, Alex. Então imagina que você pega um bem desses. A Patrícia está aí, ela pode corrigir melhor. A Dai? A Daiane? Patrícia. Patrícia, acho que ela está aí, não tá? Tá lá, né? Então é assim, ó, eu compro um equipamento que custa, sei lá, 100 mil reais, chutando o valor. E assim, eu tenho estimativa de vida útil dele de 10 anos, só que no final dos 10 anos, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que desmontar aquele bem e tenho que restaurar o local. Talvez no caso de vocês, né, Alex, vocês ainda tem essa questão da restauração, né? Eu preciso restaurar o local. Oi? Isso mesmo, questão ambiental. Exatamente, tem que restaurar o local. Então, eu tenho, ó, custo de desmontagem, custo de restauração e custo de transporte, muitas vezes, para tirar aquele bem e levar ele para outro local. Então, na hora que eu contabilizo, vamos imaginar assim, ó, o bem custa 100 mil. Eu tenho 30 mil equivalentes a desmontagem, transporte e restauração do local. Então, como é que eu vou contabilizar isso? Eu vou debitar ativo imobilizado 130 mil, certo? 100 mil financiamento, que é o que eu financiei o imóvel, 30 mil provisão para, não sei o nome técnico aí que se dá, né? Provisão para desmantelamento. Como é que vocês chamam? Desmantelamento. Desmantelamento. Então, provisão para desmantelamento. Eu gostei do nome, é verdade, tem tudo a ver, né? Então, seria provisão para desmantelamento. E aí, veja, eu tenho um ativo de 130, um financiamento de 100 e 30 uma provisão. É assim mesmo? Vocês contabilizam, Alex? Falei direitinho, não? Professor, aqui ocorreu que esse fato, após ter feito tudo isso, a auditoria questionou, aí nós contabilizamos desta seguinte forma, a gente reconheceu após, né, já estava tudo reconhecido, aí nós fizemos como reconhecimento de provisão de desmantelamento no ativo, lá no imobilizado, e a contrapartida a gente reconheceu também no passivo, né, porque ele vai ser um passivo futuro, nesse caso. Porque vai haver o desmantelamento. Assim, espera que se haja um desmantelamento caso a concessão não seja renovada. Tá. E aí, mensalmente, a gente faz um reconhecimento como se fosse uma depreciação, amortizando esse valor do ativo até o fim da concessão. Então vamos lá, deixa eu entender. O que vocês fizeram foi assim, estou olhando aqui, estou pensando. Então, vocês têm um bem de 100 mil, debitaram 100 mil no ativo e creditaram 100 mil em financiamento. Aí debitaram 30 mil no ativo e 30 mil no passivo, numa conta separada. Né? Eu tinha falado para contabilizar junto. Vocês contabilizaram isso separado. Porque foi após a empresa entrar em operação e a auditoria questionou, né? Então, aí... Após... porque não estava seguindo, né? Essa parte da desmantelamento da empresa. A gente não estava seguindo isso aí antes. Então, a auditoria pegou e falou que a gente tinha que fazer o reconhecimento do desmantelamento área. Agora entendi. Quer dizer, na verdade, o ativo imobilizado já estava registrado, né?
Já. Ah, agora entendi. Entendi o que eles fizeram. Estava pensando aqui por que eles tinham sugerido isso. Agora entendi. Mas, por exemplo, quando vocês adquirem um novo, vocês já contabilizam tudo junto no imobilizado? Ou estão lançando separado? É boa pergunta, mas como faz um tempo que não entra nada Né? expressivo, Porque se você for não me pensar... recorde, não. Porque a auditoria, na princípio, está correta. Vamos supor, você já tem lá as torres de transmissão, por exemplo. Né? Já está lá. E você tem que reconhecer essa provisão aí. E não foi reconhecido. Então, não dá para você contabilizar junto com o custo. Você tem que criar uma outra conta. Né? Foi. Agora, vamos supor, você compra um novo e o CPC 27 ele é muito claro. Ele fala que isso compõe o custo de aquisição. Então, eu particularmente, no caso que a auditoria falou, pensando aqui, eu acho que está correto, acho que faz todo sentido. Mas na aquisição de um equipamento novo, eu entendo que tem que ser contabilizado junto. Né? Então, o custo de aquisição do imobilizado seria 130 e não 100. Né? O passivo que seria desmembrado, não o ativo. Tá? Mas essa sugestão da auditoria faz sentido porque vocês já tinham esses bens e não tinham reconhecido essa provisão, né? Enfim. Ficou claro, pessoal, essa contabilização? Então, veja, aí nós temos um exemplo de provisão, tá? E às vezes, gente, digamos, esse desmantelamento às vezes é tão caro que não vale a pena. Eu já vi casos, ouvi, né? Por exemplo, no Tatuzão, que fazia o metrô. Hoje parece que não estão usando mais, hoje estão usando, acho que explosivo, mas durante bastante tempo para fazer o metrô usaram o Tatuzão. Sabe o que é o Tatuzão, não? Não, professor, tá usando ainda a linha laranja aí da Brasilândia e tá, é o tá sendo Tatuzão que montado. eles estão usando? Ah, é? Usando. Eu tinha... A empresa espanhola agora que comprou lá o consórcio, eles já estavam até... Antes que veio a pandemia, né? Mas eles já estavam montando já. Ah, é? Porque da última vez que eu vi, eu não sei quem foi que falou para mim, falou, professor, não estão usando mais, né? Estão usando mais explosivo, enfim. Mas assim, eu acho que a questão é que o Tatuzão ele é mais demorado, né? Se eu não me engano, para fazer. E o Tatuzão tem uma coisa interessante, que ele é caro. Então eu já ouvi casos, né? Aqui é assim, porque o que acontece? O Tatuzão tá lá embaixo da terra, fazendo, é igual aquele desenho do pica-pau, sabe? Aqueles que o cara vai furando lá, aquela furadeira que vai fazendo o buraco do metrô, só que aquilo não é rápido como a gente vê no desenho, né? Demora. E aí é o seguinte, eu vi casos já, Alex, que terminou, teve obra aqui do metrô em São Paulo, que assim que terminava, o que os caras faziam? Pegavam o tatuzão e deixavam enterrado lá, nem tirava do... Né? Olha lá, o Edu está concordando, não sei se ele já ouviu isso também. E simplesmente deixa lá enterrado, não tira. Tá? O professor, teve uma reforma no Canindé, não sei se o senhor lembra disso. E aí, no final da obra, os caras fecharam toda a obra do estádio e esqueceram a retroescavadeira lá dentro. Sim, aí não tinha porta para sair, né? É isso aí. Aí o pessoal costuma tirar sarro do Canindé, fala que custo de desmontagem. Exatamente. Aí, então, isso aconteceu realmente. Isso foi um fato, né? Que, não sei se o Alex, aí o pessoal sabia disso. Reformaram o Canindé e esqueceram uma reta escavadeira lá dentro. E depois não tinha porta mais para o negócio sair, né? Então, num caso desse, você teria que fazer aí uma provisão. Mas tem... Professor, numa dessa não é provisão, né? É despesa direta, né? Porque você não previu, né, que você ia esquecer o trator lá dentro. Então, aí isso é o que nós vamos ver na sequência, que ele é o fato gerador da obrigação. Né? É o fato gerador da obrigação. Então, como o Alex falou, por exemplo, você vai fazer lá o orçamento. Então, ali, ela ainda não existe a obrigação, mas vai chegar um certo momento que aquela obrigação passa a ser devida. Por exemplo, um caso desse aí, de deixar o trator lá dentro, você não tem como prever. E outra, esse caso, muitas vezes, deixar o tatuzão lá embaixo da terra lá, né? Imagina, daqui a alguns anos o pessoal... como é que se diz? Daqui a alguns anos o pessoal faz escavação, fala assim, isso aqui eram os carros da época, não sei o quê, né? Enfim. Ô, professor, a matéria que eu vi, eles falam que o custo de desmontar o tatuzão e tirar de lá é muito maior do que você abrir um buraco e deixar ele lá dentro. Exato. A Daiane mandou aqui o material, pessoal, né? Sobre
os valores da provisão, né, Dani? Realmente mudou aqui, realmente os valores. É que agora está separando com garantia ou sem garantia, né? Então, ó, tá aqui, pessoal, vou ler aqui para vocês, tá? Ó, então, por exemplo, esse é a PCLD fiscal. Fazia tempo que eu não vi isso aqui mudou faz um tempinho já. Ó, então, por exemplo, com garantia, vencidos há mais de 2 anos, então até 50 mil, independentemente de processo judicial, acima de 50 mil, que já tem mantido o processo judicial de cobrança, e sem garantia, ele fala até 15 mil vencidos há mais de 6 meses, de 15 mil a 50, eu estava falando de 5 a 30, que ele já fala de 15 a 50, né? Enfim, depois os prazos são os mesmos, os prazos não mudaram, né, Daiane? Os prazos são os mesmos. O que mudou foi realmente o valor. Depois, se a Daiane permitir, eu publico isso daqui lá no... Professor, não entendi o que o senhor falou do 15 a 50 de valores ou meses? Ou não, anos? valores. Então, por exemplo, o que eu tinha dito era assim, então, títulos de 5 até 5 mil, você reconhece uma perda direta. De 5 a 30, você reconhecia direto também, mas tinha que ter 6 meses e já iniciado uma cobrança. O que a Daiane mandou é que esses valores foram atualizados. Até 15 mil, então você já baixa direto. De 15 a 50, passados pelo menos, se não me engano, 6 meses, com algum início de cobrança. E acima de 50, só com trânsito e julgado. Ela mandou aqui, eu vou confirmar isso aqui, mas a princípio pelo menos só deve ter alteração no valor. Isso deve ter sido alterado com a IN 1700. Lá na empresa tem essa área, é bem forte lá, professor, porque tem um setor de cobrança interno e tem o jurídico interno. Então, eles têm bem segregado que está em cobrança, o que está em processo, essas coisas. Precisa ter, porque se você vai querer reconhecer perdas com isso, e assim, para ser dedutível do imposto de renda, dependendo do montante, dependendo da área, pessoal, tem muita perda. Então, às vezes, vale mais a pena você... Claro que ele tem que seguir o que diz a norma, né? Mas, às vezes, por uma questão de, vamos lá assim, custo-benefício, se você não consegue mensurar essa diferença, segue o que está na norma, porque é dedutível para fins de imposto de renda. Se você tem grandes perdas com relação a isso, né? Então, a gente tem essas provisões, é como o Edu falou, para a gente avançar. O caso do tatuzão, ele fica muito mais caro depois que ele terminou uma obra, né? Primeiro que aquilo está no custo da obra. Terminou a obra, ele já está, digamos, 100% amortizado. E você tirar aquilo debaixo da terra, desmontar, transportar, e outras vezes você não tem uma obra, um contrato na sequência. É muito, mas muito mais caro. Então, às vezes, eles deixam isso lá embaixo da terra, né? Bom, enfim, o que mais nós temos de provisão? Então, tem essa provisão aí de desmantelamento, tem essa provisão de processos trabalhistas, fiscais, tal, tudo isso. A gente tem provisão aí de, como é que se diz? De contingências diversas, né? Você pode ter vários tipos de contingências aí, tá? Bom, mas lembre-se, pessoal, que uma provisão, ela é algo que você tem uma estimativa de prazo e tem uma estimativa de valor. Ele não é o valor certo, exato, e nem o prazo exato. Então, você tem estimativas, tá? Tudo bem, gente? Então, essa é a diferença entre passivo e provisão. Então, todo passivo, ou melhor, toda provisão é um passivo, mas nem todo passivo é uma provisão, tá? Bom, aí a gente tem assim, ó. Então, veja que ele fala aqui, ó, no conceito de passivo, tá? Aqui no conceito de passivo, ele fala assim, ó. Então, ó, passivo é uma obrigação presente derivada de eventos, ó. Eventos já ocorridos. Aqui embaixo, ele fala, nesse item aqui embaixo, ele diz o que é um evento. Ó, evento que cria uma obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada, que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista, senão liquidar essa obrigação. Então, quando ele fala aqui, ó, que a entidade não tenha alternativa realista, senão liquidar, é porque essa obrigação passa a ser provável, ela vai ter que pagar isso, tá? Agora, vocês sabem diferenciar uma obrigação legal de uma obrigação não formalizada, como ele diz aqui na norma? Ó, vou voltar aqui. Ele fala uma obrigação legal, tá? Olha aqui, ó. Ele fala aqui uma obrigação legal ou não formalizada. Sabem bem a diferença, gente? Alguém aí
Tem isso bem claro? Não? Alex, Daiane, a Márcia, a Glauci, Patrícia. A Daiane não. Pô, Daiane, não tem? Aí complica, hein? Bom, gente, é que assim, tem uma coisa interessante com relação às normas, tá? Quando a gente pensa em obrigação, muitas vezes a gente está pensando somente numa obrigação formal. Mas a gente tem também que reconhecer muitas vezes obrigações que a gente chama, numa obrigação legal. Mas muitas vezes a gente tem que pensar também numa obrigação não formalizada, que ela existe também, ela existe, tá? Eu falei aí, eu escrevi uma apostila, eu tô fazendo um trabalho de conteudista para uma faculdade, para uma graduação, e essa semana eu tive que escrever 20 páginas. Na verdade, são 4 módulos e cada módulo eu tenho que escrever 20 páginas. Não é difícil, não é moleza não, né? Escrever 20 páginas tirado da sua cabeça é fogo. E cada vez que a gente escreve, você tem mais ou menos 4 normas. E aí eu escrevi uma das normas essa semana que eu tive que entregar na terça-feira, foi sobre o CPC 47. Então, olha só, tem coisas nas normas que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas elas estão lá. Um exemplo que eu dei, falando do CPC 47, foi a questão do contrato. Então, quando a gente vai reconhecer receita, tem que ter um contrato com o cliente. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas toda venda tem contrato? Sim, toda venda tem contrato. Tá? Eu falei, e o exemplo que eu dou é você ir no bar e comprar uma coxinha. Pergunto, eu vou lá no bar comprar uma coxinha e um refrigerante. Existe um contrato nessa operação ou não? O Edu está falando que não. Existe ou não? Alguém mais aí? Contrato formal, não. Ah, muito bem. O contrato formal não, mas o contrato existe. Certo? O contrato existe. E aí, fazendo analogia com isso, a gente tem aqui o caso aqui da obrigação legal e a obrigação não formalizada. Né? Nós vamos ver a diferença. Então, tem casos, pessoal, que embora a lei não exija, mas contabilmente você precisa reconhecer uma provisão, muitas vezes, ou um passivo, tá? Então, ele fala de obrigação legal ou não formalizada. Então, o que é uma obrigação legal? Então, a obrigação legal é aquela, como o nome já diz, surge por meio de, digamos assim, itens que estão relacionados com a lei. Então, um contrato, tá? Contrato. Então, você tem aqui, quando você faz um contrato com alguém, então, efetivamente, você tem ali uma obrigação legal. Veja que ele fala assim, por meio de termos explícitos ou implícitos, tá? Então, a gente tem um contrato trabalhista, por exemplo, gente, por exemplo, você contratou um funcionário. Então, vamos lá, ó, vou dar um exemplo de auditoria. A auditoria chega lá na sua empresa, ela vai ver se você tem, por exemplo, funcionários que são funcionários pela essência, mas estão lá como prestadores de serviços, o chamado PJ, né? As pessoas jurídicas. E aí, o que a auditoria faz? Ela tenta descobrir, verificar por meio de testes, tem testes próprios para isso, para ver se tem esses casos. Por que ela verifica se tem esses casos? Porque, na essência, esses caras são funcionários, então você precisa reconhecer férias e 13º. Porque, veja, existe uma obrigação legal, tá? Existe uma obrigação legal nesse caso, tá? De você pagar as férias para esse fulano. Bom, claro que tem um questionamento aí, né? Quer dizer, só vai ter legal se o cara entrar na justiça, não sei o quê. Mas esse é um exemplo do que a auditoria olha, porque você tem um contrato, muitas vezes um contrato, como se diz? Puxa vida, fugiu a palavra aqui. Puxa, como é que é o termo mesmo? É quando ele é um contrato... Puxa, fugiu minha palavra aqui agora. É quando você tem um contrato, ele é tácito. A gente chama de contrato tácito, né? Que ele existe não no papel, mas ele existe efetivamente, tá? Outra coisa, pessoal, é a chamada legislação, tá? Legislação. Então, às vezes a gente tem uma obrigação, por exemplo, você vai pagar o imposto. Tá? Você paga o imposto por quê? Por que surge aquela obrigação? Porque você tem uma lei. Tá? Você tem a lei que determina isso.
E outro, você tem outras ações da lei, por exemplo, uma determinação do juiz. Então, às vezes, você tem um determinado obrigação, fala assim, o juiz mandou você indenizar o fulano de tal. Então, veja, eu tenho uma ação da lei, eu sou obrigado. E aí eu tenho um evento que gera uma obrigação. Eu tenho um evento que cria um passivo. Tá? Como a gente tem, como o Edu tinha falado, você pega um processo trabalhista. Então, ele tem etapas, ele tem fases. E nessas diferentes fases, às vezes eu tenho que reconhecer lá como não tenho que reconhecer nada, depois ele passa a ser um passivo contingente, depois ele passa a ser uma provisão, depois ele passa a ser, sei lá, um accrual, e depois um contas a pagar. Tá? Então, a gente tem uma escala aí que a gente teria que considerar. Mas isso é proveniente da lei. Força de contrato, força de lei ou força de, digamos, uma decisão legal, qualquer coisa do tipo, tá? E agora, a gente tem as chamadas obrigações não formalizadas, tá? As não formalizadas, que são aquelas que surgem, mas não necessariamente de um contrato. Vamos ver, quais são elas. Então, uma obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade, tá? Das ações da companhia, tá? Por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou declaração atual suficientemente específica, né? A entidade tem indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. E, por fim, em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, políticas publicadas ou declaração suficientemente específica de que ela vai assumir certa responsabilidade. Então, tem um exemplo aí, pessoal, depois eu vou passar uma atividade para vocês. Hoje, esse final de semana, eu devo publicar mais 1 ou 2 aí exercícios, né? Eu gosto de ver a cara do Edu. Que é assim, por exemplo, ele tem lá uma empresa, por exemplo, vamos falar, deixa eu dar um exemplo mais simples primeiro, mais próximo do nosso dia a dia. Você foi lá e trocar produtos, fazer troca de mercadoria. A loja é obrigada ou não a fazer essas trocas? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não, né, professora? Você tinha até comentado uma vez de um exemplo. Pelo Código de Defesa do Consumidor, mercado, não. Né? Mas não é obrigado. Professor, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela só é obrigada quando a mercadoria é importada e ela é representante legal no país, quando não se tem assistência técnica. Vamos lá, vamos melhorar isso que vocês estão falando. Porque é assim, bom, a Daiane lembra que eu já tinha realmente feito esse comentário uma vez, né? Mas assim, vamos dividir. A gente tem situações, essa como o Alex comentou, né? E tem a situação mais comum. Você vai numa loja, tá? E compra lá uma determinada roupa, tá? Então você comprou a roupa, por exemplo, semana que vem, domingo de Páscoa. Aí vocês vão comprar um ovo de Páscoa aí para os namorados, para as esposas, para os amantes, aí para os ficantes, tal, né? Vai pegar lá, vai comprar um deles. Aí você mandou lá para o seu amante. Tô brincando. Você manda lá um ovo de Páscoa para sua esposa ou para o seu marido, por exemplo. O que acontece? Chega lá, você compra, por exemplo, minha esposa não gosta de amêndoa, eu acho que ela não gosta. Eu vou comprar um ovo de chocolate de amêndoa para ela, né? Aquele recheado, tal, com amêndoa. Só de sacanagem, porque ela não gosta, eu como sozinho, né? Aí veja só, eu posso pegar esse ovo, voltar lá na loja e trocar? Se você foi lá na loja e trocou, veja. Claro que eu estou dando um exemplo aqui de ovo de Páscoa, porque semana que vem é Páscoa, né? Mas quando você compra um produto físico lá na loja, você não pode trocar, tá? Quer dizer, não é que não pode. Vamos lá. A loja é obrigada a trocar? Não. A loja só é obrigada a trocar. Aí entra o caso que o Alex falou, por exemplo. É um produto importado, não tem assistência técnica e a loja ela tem que ser obrigada a trocar. Mas assim, gente, só é obrigada a trocar se houver algum problema técnico, algum problema naquele produto. Se não tiver problema, a loja não é obrigada a trocar. A loja não é obrigada a trocar quando você simplesmente não gostou da cor, o tamanho não serviu, esse tipo de coisa. Sabiam disso, gente? O Código do Consumidor não obriga uma loja a trocar.
Vivi isso muito na prática. Já teve, Alex? Eu já vivenciei. Opa! Eu já tive Fui uma vendedor, vez... professor. Oi? Eu fui vendedor há muito então... tempo. Aí, nego vinha com esse negócio aqui. Cadê o Código de Defesa do Consumidor? Eu já abria na página. Não tem. Agora, Alex, eu já vi casos, decisões de juízes, quer dizer, vi pelo menos um, né? Que tinha uma decisão do juiz que era assim: o cara foi trocar o produto, tá? E a loja não quis trocar, justamente porque ela alegou a mesma coisa que você estava alegando lá, ó. E claro, porque eu sou obrigado a fazer aquilo que está na lei. Você trocar um produto que não tem problema, não está na lei. Então, significa que eu não sou obrigado. Né? Na verdade, esse é o... Porque, né? Então, se você adquirir um produto fisicamente na loja, somente se há defeito. Bom, só que é o seguinte, Alex... Eu vi uma decisão do juiz uma vez, o cara foi trocar um produto, a loja não trocou, o cara entrou na justiça, a loja foi obrigada a trocar. Então veja que você sai de uma obrigação não formalizada para uma obrigação formalizada, porque você tem uma ação da lei. Bom, e por que isso aconteceu? Olha só, o juiz, acho que ele devia entender de contabilidade, devia conhecer o CPC 25. Ele falou assim, embora o código comercial, né, o código consumidor, diga que não é obrigado, a loja cria expectativa por trocar sempre os produtos dos clientes. Então não tem essa de a loja... Você entendeu? Você cria expectativa nas pessoas. Então depois não dá para você falar que você não troca. Você entende? Sabe aquela loja que você vai sempre? Não sei se vocês sabiam disso, pessoal. Então, se o cara entrar na justiça, ele corre o risco de ganhar. Corre o risco de o juiz determinar que ele tem que trocar, como essa decisão que eu vi. Por quê? Porque ele cria, gente, ó, ele entra nessa situação aqui, ó, como a gente está vendo no slide, ó, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, né? De políticas publicadas ou declaração, ó, veja só, pessoal, atual suficientemente específica, tá? Que ela tem indicado a outras partes que acertará certas responsabilidades, tá? Então, aqui, gente, tem um problema sério. Por exemplo, quando vocês forem comprar na Telha Norte, tá? Eu não sei se a Márcia tem Telha Norte lá perto da casa dela, lá, se lá tem, né? Tô falando isso porque, por exemplo, até pouco tempo atrás no sul aí não tinha Casas Bahia, né? O pessoal tinha um pool de empresas que não deixava entrar aí alguns varejistas, né? Enfim. E assim, tem cidade vizinha, né, Marcelo? Então, gente, muito cuidado, e aí vale a pena eu falar para vocês aqui, uma parte aí, né? Para vocês tomarem cuidado quando vocês vão comprar alguns produtos na Telha Norte, tá? Telha Norte, alguém já teve que trocar produto na Telha Norte? Não? Muito cuidado com o tipo de produto. Olha só. Uma vez eu comprei um gabinete para colocar embaixo da pia, sabe? Eu troquei a pia do banheiro. Só que é o seguinte, o gabinete ele era fechado atrás, tinha aquela madeira atrás. O que acontece? Aí tem o sifão, né? Por conta do sifão, eu teria que cortar o móvel, e o móvel novinho. Eu falei, não vou fazer isso, né? Não dá. Vou trocar. Gente, eu, por prática, eu não jogo caixa fora. A caixa do produto eu não jogo fora. Eu sempre abro com cuidado, tal. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu estou usando uma lousinha aqui, né? Ó, essa lousinha aqui, que eu até já mostrei para vocês, eu já tenho há um certo tempo. Ó, a caixinha tá aqui, ó. Tem a caixa aqui, ó. Tá? E já faz um tempo que eu tenho, e eu guardo, tá? Então, eu tenho vários produtos aqui, antigos, que eu tenho a caixa, tal, né? Muito bem. E aí o que aconteceu? A caixa rasgou numa das partes. Sabe que na dobra ela rasgou. Só que assim, foi só na quina. Na hora que eu fui trocar, que o cara foi retirar a mercadoria, sabe o que ele me falou? O motorista do caminhão falou assim, não, a gente não pode levar essa mercadoria porque a embalagem está rasgada. Eu falei, mas peraí, ninguém falou para mim que eu tinha que devolver com a embalagem intacta. Não, mas está na política de troca. Entende, gente? Olha só. Telha Norte, né, professor? Telha Norte. Eu já tive o mesmo problema com chuveiro. Então, por isso que eu falo, ó, na Telha Norte, se você não tiver certeza do produto, não compre. Eu já faço propaganda negativa mesmo, porque assim, eu tive que quase sair na mão com o vendedor, falei um monte para ele,
eu já peguei o nome do cara, bati foto do cara, bati foto do caminhão, da placa, peguei tudo, falei assim, ó, eu vou processar todos vocês, está tudo registrado aqui que vocês não estão querendo, o produto tá novo, não, mas a gente não pode. Falei, qual que é seu nome? O cara ficou com medo, não. Falei, você vai me dar seu nome sim, você não vai entrar no caminhão. Arrumei uma confusão lá na portaria do meu prédio, lá, né, no portão, aí o cara ficou com medo. Aí ele ligou lá para a central e viu que o negócio estava ficando feio. E aí a central falou, não, tudo bem, pode retirar. Então ele pegou e levou a mercadoria embora. Então, mas aí eu aprendi. Nunca mais compro na Telha Norte, a não ser que eu tenha certeza do produto. Vocês já trocaram um produto na Leroy? Na Leroy Merlin? Não? Cara, assim, você pode abrir o produto, tal, não sei o que, ele pode chegar sem embalagem, você chega lá, só leva a notinha, fala que ele nem pergunta o motivo. Simplesmente ela pega de volta. Alguns produtos ela até pergunta para fins de registro lá, mas assim, você pega de volta, você entrega a mercadoria, desde que não esteja danificada e tal, né? Mas você pode ter tirado a embalagem. Aí ele simplesmente troca para você, te dá o crédito e ponto final. Então, vejam que isso, veja só, eu já troquei produtos na Leroy várias vezes, por isso que eu gosto de comprar na Leroy, embora seja um pouco mais caro. Mas eu tenho a expectativa, percebe? Ó, a loja cria em mim a expectativa de que se aquele produto der um problema, eu já troco, eu posso trocar. Então, essa expectativa que é criada, ela gera uma obrigação não formalizada. Um outro exemplo para vocês, pessoal, a Ford. A Ford está saindo do Brasil, não tá? Então, quando ela decidiu que ia sair do Brasil, veja, essa decisão foi anunciada numa determinada data. Eu nem lembro quando foi, mas ela foi anunciada numa determinada data. Vejam, quando foi anunciada, vocês concordam que a direção já sabia que isso ia acontecer? Lógico, né? Então eles tomam a decisão, depois anunciam. Então tem um período entre a data que eles tomaram a decisão e a data que essa decisão foi anunciada. Perfeito, pessoal? Vejam, enquanto esta data... E aí o que acontece? Olha só, aqui entra uma provisão. A empresa vai demitir todos os funcionários. Então, nessa demissão, ela ainda não tem os valores de rescisão, tá certo? O que ela tem? Uma provisão. Então, ela provisiona os valores de rescisão que ela vai ter. Então, ela vai ter provisão. Ela sabe que ela vai ter reclamação trabalhista, então ela já faz uma estimativa dessas reclamações, né? Ela vai ter que fazer acordo X, Y, Z, vai ter o desmantelamento. Então, tudo isso ela vai criar provisões. Ela cria provisões. E vejam que nesses casos, pessoal, isso ainda não está de acordo com a lei. Não é de acordo com a lei. Isso não está sendo exigido pela lei. Isso é exigido pelas normas. Então, por exemplo, ó, vou voltar aqui ó, nos slides, né? Ele fala assim, ó. Então, por exemplo, ó, por via de padrão estabelecido de práticas passadas. Então, no caso da Ford, não tem práticas passadas, como esse exemplo que a gente estava citando de troca de mercadoria, né? Ó, políticas publicadas. Então, você não tem uma política falando que você vai mandar todo mundo embora, né? No caso da Telha Norte, é uma sacanagem, porque eles falam política publicada, mas eles não informam isso para o cliente. Então, em tese... né? Você não tem isso publicado, porque deveria ser muito claro. Na hora que você retira a mercadoria ou que o vendedor te vende ali um negócio, fala, ó, não rasga a embalagem, que se você rasgar, não, ninguém fala isso. Falaram para você, Daiane? Porque para mim não falaram, né? Não. Então, ninguém fala, só que depois os caras não querem trocar, né? Que é uma sacanagem. Vou falar aqui, ó, ou de declaração atual suficientemente específica, ó, que a entidade aceitará certas responsabilidades. No caso da Ford, cai no item B. Ó, em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades. Então, entre o momento que ela tomou a decisão, no momento que ela publica, veja, ela já está devendo aquelas obrigações, aquelas rescisões para os funcionários? Ela não mandou ninguém embora ainda, mas vocês acham que ela tem que reconhecer uma provisão ou não? Tem que reconhecer. Mas a lei ainda não exigiu, porque ainda não tá sendo exigido, Edu. A Márcia falou que tem que reconhecer também. Não formalizada. Ou seja, a gente reconhece como não formalizada. Por quê? Embora a lei ainda não exigiu, mas eu tenho que mostrar para o meu usuário que o meu balanço vai ser fortemente impactado. Então, eu tenho aquela obrigação, já criei uma expectativa no terceiro e eu preciso, então, fazer
essa divulgação. Eu preciso reconhecer esse passivo. E aí, nesse caso, a gente precisa ver se a gente vai reconhecer porque aí, na verdade, é uma estimativa, né? Então, eu teria uma provisão, tá? Tudo bem, pessoal? Essa questão ficou claro, Daiane? Essa diferença entre obrigação formalizada e não formalizada? Ficou? Um outro exemplo que até tem nas questões lá, pessoal, eu já adianto aqui para vocês, né? Pelo menos umas depois vocês já não precisa nem pensar para responder. Ele fala assim, por exemplo, você tem uma empresa petrolífera, e esse exemplo é da própria norma, tá? Tem uma empresa petrolífera que ela atua num país onde não tem norma, ela polui o meio ambiente, tá? É uma empresa que ela polui o meio ambiente, não tem lei que obrigue aquela petrolífera, quando ela sair daquele país, não tem lei que obrigue ela a fazer ali a restauração do meio ambiente. Mas olha só, mas ela tem lá nas políticas dela, ela tem, quando ela vende isso, digamos assim, na negociação do contrato, ela fala, independentemente de lei, a gente vai lá e restaura o local. Tá? Então percebam que se ela sai, ela sabe que ela polui, ainda que não tenha lei, como ela cria essa expectativa naquele país que ela vai extrair o petróleo, ela precisa criar uma provisão de restauração do local. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí para a gente passar adiante? Muito Professor, bem. então a obrigação não legal é eu fazer algo em detrimento mesmo que a lei não me obrigue. Porque quando... acordo... quando você cria uma expectativa em terceiros. Vou dar um exemplo. Não legal não, né? Não formalizada. Não formalizada, não formalizada. Não, eu digo não legal porque não tem lei que te obrigue. Isso, então, exato. Não é legal. Legal, estou falando da legalidade. Isso. Veja só, você não tem a lei que te obrigue, mas você criou a expectativa. Eu vou dar um exemplo, Alex. Você é casado, Alex? Eu sou feliz. É feliz. Aí sim, hein? Tá namorando, tal, é noivo. Você também? Eu namoro. Você namora. Vamos lá. Quanto tempo você namora? Tem 1 ano e uns quebrados aí. É pouco tempo. É pouco tempo. Vamos pegar a Daiane. A Daiane está se escondendo. A Dai está se escondendo ali, a Daiane, né? Né, Daiane? Tá um tempão aí, ó. Ô, Daiane, eu acho que foi com você. Você tá um tempão com seu noivo aí, com seu marido. Pelo tempo que você falou da outra vez, com o ciclista lá, é marido já, não é? Tenho 5 anos, professor. 5 anos? 5 anos. Não é muito ainda até que não é muito. Bom, vamos lá, eu vou dar um exemplo que aconteceu, que a justiça deu uma sentença há um tempo atrás aí, que eu vi. O cara estava namorando com a menina, já fazia acho que mais de 10 anos, tá? Tá na metade daí, fazia uns 10 anos. E o cara prometia casamento para a menina. Veja, ele criou uma expectativa, certo? E depois de 10 anos, o cara se separou. Tava namorando, falou, não, eu não quero mais, né? Deu um pé na menina e foi embora. Sabe o que a menina fez? Entrou na justiça. E o juiz mandou indenizar a menina porque ele criou expectativas nela de casamento, esse tipo de coisa. Porque falou assim, isso aconteceu, se eu não me engano, com aquela atriz, acho que foi com o jogador lá, o Pato, eu acho que é o Pato, né? Porque o Pato, acho que foi isso? O Pato foi casado. Não. Sim, mas foi com ele mesmo, professor. Stephanie Brito. Isso mesmo. Ela era atriz, não foi? Eu não sei se ela ganhou a causa ou não. Ela era atriz e parece que ele não queria mais. Ela deixou a carreira por conta dele. E aí depois, quando separaram, ela entrou na justiça, porque falou, peraí, como assim, meu? Você não quer que eu seja atriz, não quer que eu trabalhe, faça nada, e depois você me larga, vai embora, você vai continuar jogando não, né? Que ele entra em campo, mas jogar não sei se joga, né? Ô, professor, mas esse caso... Daí ele falou, fofocas... Ela pediu uma indenização gigantesca, e aí ela perdeu, né? Então, talvez porque fora porque da ela tem, o que o juiz alegou é que ela tem condição de retomar a carreira dela e segue o baile. Sim, é claro. Por isso que eu falei, eu nem sei se ela ganhou ou não, mas é no sentido de que, veja, ela pede uma indenização, e nesse outro caso que eu falei, dessa pessoa que não é famosa, a pessoa ganhou, o cara teve que indenizar, né? Outra coisa, vamos supor, teve... a minha esposa tem, acho que o tio dela, se não me engano,
casado muitos anos foi casado muitos anos com uma pessoa. É por isso que a gente tem muitas vezes a pensão depois, né? O que acontece? Ele se separou e ele nunca quis que ela trabalhasse e o juiz determinou uma pensão meio que vitalícia para ela. Ele tem que pagar. E não é para as crianças, não é para ela. Entendeu? É como a Daiane falou, é fofocas.com. Claro que esse tipo de exemplo é um exemplo que não é contábil, mas estou falando assim, ó, se isso acontece nessas relações pessoais, imagine então nas relações contábeis, né? As empresas sérias, digamos assim, elas teriam que fazer esse reconhecimento. Então não teria sentido a Ford, por exemplo, a partir do momento que ela divulga que vai mandar todo mundo embora, não ter este acordo. Se vocês pegarem, pessoal, ó, a gente tem provisões de meio ambiente, de risco ambiental, que aconteceu em Brumadinho, né? E aconteceu lá em... Esqueci o nome da outra cidade, que a gente teve com a Vale e qual que é o nome da outra? A Samarco, né? São as duas do mesmo grupo, inclusive. Então, o que acontece? Uma das discussões, né, que teve lá foi justamente a seguinte, espera aí, sabia-se desse risco ou não? Né? Veja, provisão de risco ambiental. Como é que uma empresa ela pode fazer uma provisão sabendo que tem esse risco? Bom, aí questionou, tanto é que eu lembro que da consultoria lá que gerou o laudo para fazer a provisão, teve um japonês até que foi preso, que era um dos representantes lá, tal, acho que já deve ter saído, mas naquele momento ele foi preso, tal. Por quê? Porque eles fizeram um laudo falando que não precisava, que não tinha risco. Consequentemente, se não tem risco, eu não preciso constituir uma provisão, tá? E depois foi descoberto que a empresa sabia que tinha o risco e não constituiu uma provisão. Porque, quer dizer, não é que não constituiu, mas não de maneira adequada. Tá? Gente, eu tive uma turma de pós aqui e um dos grupos, eles fizeram uma análise do balanço antes da Samarco, antes da tragédia e depois da tragédia. Ou seja, o tema deles foi o impacto das provisões no balanço da Samarco após o problema lá da Samarco, acho que foi Mariana, né? Não sei se foi Mariana, acho que foi Brumadinho, não me lembro. Enfim, então eles fizeram o seguinte, a Samarco, pessoal, parece que agora é que ela está conseguindo reverter o resultado. Mas naquele momento, por conta da provisão de risco, né, da provisão de risco não, porque a provisão de risco não foi feita, mas com a provisão das indenizações que tinham que ser feitas, a empresa virou o PL dela. A empresa tinha um prejuízo, era lucrativa e tal, passou a teve um prejuízo absurdo, o PL dela está virado. Agora que parece que ela está se recuperando aí em termos de balanço. E se fosse sério o país, ia demorar mais ainda, hein, professor? Né? Assim, se fosse sério, Eduardo, na minha opinião, essas empresas teriam sido fechadas, basicamente. Tá? Tanto ela quanto a Vale. Né? Mas sabe por que não fecha? Porque tem política envolvida no meio. Tá? Então, quem que deu as licenças ambientais para essas empresas? Porque você tem deputado envolvido, você tem governo, você tem prefeituras. Então, como você tem os políticos, não dá nada. É exatamente isso que acontece. Né? Aí os caras falam assim, não, mas é uma empresa muito grande, gera muito emprego. Cara, nos Estados Unidos os caras não querem saber. Se a empresa deu problema, os caras fecham a empresa, prendem as pessoas e acabou. Enfim, mas a gente vê que as provisões dessas empresas não eram suficientes, tá? E elas tinham que fazer, tá? Embora não fosse algo... Nem foi crime, né, professor? Foi, com certeza, na minha opinião. Crime hediondo, quiseram matar mesmo. Com certeza, com certeza. Porque assim... Tem auditoria de barragem, como que não pegou? Pelo amor de Deus. Os caras sabem, com certeza. Sabe? Com certeza os caras sabem. Teve um caso desse nos Estados Unidos... Foi muito famoso, que a empresa teve que fechar, Alex. O que acontece? Teve uma empresa lá que ela tinha um veículo, ela era uma montadora, ela tinha um veículo, não me lembro qual que era, e aí assim, você tinha um problema na lanterna traseira, não sei se direita ou esquerda, esse caso eu acho que é bem famoso. Foi o da Toyota, não foi? Que pisava no freio lá, o carro não parava, tal, ele dava um problema no acionamento. Teve dois lá, acho que teve esse, teve o do airbag também.
Não, mas esse acho que não foi da Toyota, porque esse é bem mais antigo. E Mais acontecia o antigo? seguinte, o que acontecia, eu não sei se quer dizer, não lembro se mas parece que ele pisava lá no freio, aí a lanterna traseira, eu não sei se ela tinha risco de incêndio, ou se não funcionava, e as pessoas, enfim, tinha um risco enorme das pessoas morrerem, né? Com um acidente. Então aquilo Ah, não, nada a ver. O da Toyota foi o caso do tapete. do tapete. O tapete deslizava, bloqueava o pedal. Ah, entendi. Né? Então, assim, mas esse era um caso que o cara apertava o freio, por algum motivo, ou o carro se incendiava, ou o freio não funcionava, alguma coisa do tipo, e tinha um risco enorme das pessoas morrerem. Sabe o que os caras fizeram? Os caras fizeram um cálculo falando o seguinte, não, então, se a gente for ter que fazer um recall e chamar e arrumar todos os carros, ficaria tanto. Se a gente, eles fizeram um cálculo considerando quantos acidentes poderiam acontecer. E aí, assim, eles falaram, ó, então fica mais barato nós indenizarmos as vítimas do que arrumar os carros. Entendeu? Meu, depois que descobriram isso, cara, deu um problema enorme. As pessoas, teve gente que foi presa, tal, não sei o quê, indenizar as famílias, um monte de problema. Então veja que se você tem um processo judicial, aí o reconhecimento de uma provisão dessa, que muitas vezes é enorme, já acaba, digamos, entrando no aspecto legal. Mas tem um monte delas que não são, tá? Que a gente simplesmente cria expectativa, tá? Você criou, vou te indenizar, tal. Então, se você tem um risco ali acoplado, você reconhece essa dívida. Ficou claro, pessoal, essa diferença aí entre esses dois itens, não? Né? Entre a chamada aqui, obrigação formalizada e não formalizada, para a gente falar de passivo contingente, ficou? Eu gostei do comentário da Daiane, é fofocas.com, eu gostei dessa daí, hein? Né? E é bem isso aí mesmo, né, Daiane? A gente dá exemplo logo de fofoca, a gente fica lendo revista de fofoca da semana aí. Não, mas é legal que a gente consegue criar um parâmetro e a gente consegue entender a contabilidade das fofocas. O Edu me atualizou da fofoca, ela pediu 50, mas ela ganhou 5, professor. Ela ganhou. Exato. Então, aí veja só, você faz a provisão por 50 ou por 5, entende? Aí você tem que ver o que se é remoto, se é possível, se é provável. Quem vai te falar isso é o advogado. E aí, muitas vezes a gente pede uma indenização de, sei lá, de 50 milhões, tá? Mas vai receber 5. Teve um caso, pessoal, no Banco Itaú, com essa mudança aí da legislação em 2017. A pessoa entrou com uma reclamação no Banco Itaú, uma ex-funcionária, que o valor acho que era 800 mil reais aí de indenização, né? Aí o que acontece? Tinha 2 pedidos lá, danos morais, não sei o quê. Agora parou um pouco, tá? Mas antigamente era assim, você demitiu o funcionário, eu tenho danos morais, porque ele falou alto comigo e agora eu estou com um problema psicológico, né? Enfim, essa pessoa, é verdade. É assim, você não precisava falar nada, o próprio advogado já incluía a cláusula pedindo danos morais no processo. Aí, quando teve a reforma em 2018, aí 2017, né, com o Temer, o que acontece? Teve um caso no Banco Itaú que a pessoa ganhou lá, acho que ela estava pedindo uma indenização de 800 mil reais. Ela ganhou uma parte de um processo e perdeu a outra. Então, acho que ela ganhou, se eu não me engano, acho que 5, 10 mil num processo, numa parte do processo, mas perdeu o outro processo, que era o valor mais alto lá de indenização, e isso gerou as custas de 40 mil reais. Entendeu? Então ela entrou na justiça, ela perdeu e ela ia ter que pagar os 40 mil reais. É como a Márcia falou, o advogado quer ganhar dinheiro. É isso mesmo, Márcia. Então o advogado muitas vezes entra com esses pedidos. Vejam, então ela pediu uma parte e aí eu sou o Banco Itaú. Como é que eu vou fazer a provisão? Né? O que eu vou reconhecer de provisão? É o advogado que vai me falar, aí pensando na outra parte, né? Porque é ele que é o especialista. Então, quando a gente pensa na provisão lá, como o Alex estava falando, de risco, você tem uma empresa que faz isso, você tem engenheiros que vão calcular esse tipo de risco. Então, qual o valor da provisão que eu vou ter? Então, eu, contador, controladoria, tal que seja, eu vou pegar o risco que está traduzido naquele laudo e transformar em recursos, vamos falar assim, e saber e montar, né, chegar no valor da minha provisão. Muita gente acaba simplesmente
ignorando isso. Pequenas e médias empresas nunca fazem isso. Médias dependendo, mas pequenas muito difícil. Escritório de contabilidade, então, nem sabe muitas vezes do que nós estamos falando. Lógico, porque, por exemplo, eu vejo o meu caso aqui, eu tenho o caso de alguns clientes. Tem alguns clientes que eu estou muito alinhado com o cliente, então a gente sabe se tem um risco ali, você fala com a pessoa e você faz. Agora, se é um cliente que você não está totalmente alinhado com ele, como é que você, digamos assim, como é que você sabe se tem algum risco embutido ou não? É difícil, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Certezas? Não? Ô, professor, esse caso da Toyota aí era que o tapete prendia o acelerador. Ah, então. Só. Aí, só prendia o acelerador só. então, você vê, aí prende o acelerador, você não consegue parar de acelerar. Cara, é ruim. É assim, não sei se alguém anda de moto aí, mas quando a gente anda de moto, pessoal, a gente é assim, eu fiz um curso de pilotagem defensiva. Eu só vou falar isso daí para a gente depois entrar no próximo ponto. Então é assim, tem muita gente que sofre acidente de moto porque tem uma dificuldade na hora de frear. Veja só, você está aqui com o manete aqui, né? Na mão você tem o acelerador, né? E você tem o manete do freio. Na outra mão você tem a embreagem. Então, veja só, muita gente quer frear só com os 2 dedos, o que é errado. Você tem que frear com os 4 dedos. Por que que acontece isso? Porque você está no acelerador. Se você tirar só os 2 dedos, ó, eu não preciso voltar a minha mão, entendeu? Eu não preciso voltar a minha mão. Então aqui eu só puxo os 2 dedos. Então o que acontece? Você puxa o freio, mas continua acelerando. E muitas vezes, por conta disso, a moto não para. Tá? A moto sai arrastando. Então o certo é você desacelerar e com os 4... Eu não consigo fazer isso, mas desacelerar e puxar com os 4 dedos o freio. É verdade, eu não consigo fazer, cara. Eu já tentei, cara. Depois que eu fiz o curso lá de pilotagem defensiva, eu não consegui fazer de jeito nenhum. Mas eu tomo cuidado, tá? De desacelerar. Porque eu já vi, cara, que... Já viram? Que o cara coloca a mão no freio da moto, mas continua seguindo, e o cara bate, não tem jeito, né? Vale muito a pena fazer esses cursos de pilotagem defensiva. A Daiane, que pilota a bicicleta, ela sabe, a gente freia com 2 dedos. Ainda mais se você tem um freio a disco ali, né? Você deu um toquezinho de 2 dedos, você trava a bicicleta, né? Só que a bicicleta ela é relativamente leve. Agora, se você pega uma moto que te arrasta, meu querido, você vai acelerar e vai frear e a roda vai continuar, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que você freia o pneu da frente, o acelerador é a roda traseira. Então você tem uma força te empurrando e uma força te parando. Você cai, tá? O acidente é praticamente certo. Muito bem. Voltando aí, pessoal. Dúvidas? Então, o Eduardo gostou, né, Edu? Então a gente tem, pessoal... Jogou o dinheiro do curso fora, professor. Não, cara, não. Foi bom o curso, viu? Foi bom. As outras coisas que eu aprendi e consegui aplicar, cara, em termos de segurança, não tem igual. Fazer curva com a moto, essas coisas é impressionante, né? Bom, pessoal, o que é passivo contingente? Já ouviram essa expressão? Sabem, não? Não sabem? Não. É lá uma obrigação possível? É uma obrigação possível. Exatamente. Né? O que significa, não sei. Eu vou ler aqui, vamos tentar responder, mas o que é uma obrigação possível, né? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos falar isso depois do intervalo? Tomar um cafezinho? Então a Daiane falou, tem lá no exercício de fluxo de caixa essa questão da obrigação possível? É isso, Daiane? Não, provisão de contingência. Ah, então, exatamente. Lá no exercício tem provisão de contingência. Então, o que é uma contingência, pessoal? É assim, é um risco que você corre, né? Basicamente, você não tem controle. Então, é sempre um risco. Então, o processo trabalhista, muitas vezes a gente, em vez de chamar de processo, a gente chama de provisão para contingência. Às vezes você tem aí, por exemplo, essas contingências, risco aí de, como a gente falou nas empresas lá, o risco ambiental, são contingências, né? Então, basicamente, é isso aí, tá? Bom, então vamos tomar um cafezinho, pessoal. Quando for 9h20, 10h20, a gente volta, tá bom? E aí a gente finaliza, porque não falta muito, não, para a gente finalizar. Mas do jeito que eu falo, né? Nós vamos terminar na semana que vem. Bom,
Certo, pessoal? Vamos tomar um cafezinho e daí a gente volta, tá bom, gente? Qual hora retorno? É 20 minutinhos. Então, na verdade, pode ser 9h15, né? Pode ser entre 9h15 e 9h20, tá bom? Desculpa, 10h15 e 10h20. Isso. 10h20, tá. 10h20, beleza. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Tá bom. Até. É.